1 Coríntios capítulo 16, verso 15 ao verso 24. 1 Coríntios capítulo 16, verso 15 ao verso 24, diz assim a palavra do Senhor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanes e Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Verso 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Até aqui, nós tivemos 34 sermões nesse livro, nessa carta tão preciosa. 34 que eu tenho registrado no meu computador. É provável que talvez tenha tido mais algum outro sermão que eu acabei escrevendo na mão e que não deixei registrado nos meus arquivos, mas pelo menos 34 sermões nós tivemos até agora. Hoje, então, nós temos o 35º sermão nessa carta tão preciosa. O que é que nós vimos até aqui? Eu queria passar um rápido resumo do que é que nós estudamos ao longo desses meses na carta de Paulo aos Coríntios. Aqui eu coloquei os capítulos e os versículos e o tema de cada mensagem que nós tratamos aqui. Se você perdeu alguma delas, se você perdeu uma parte delas, se você está aqui pela primeira vez e não assistiu nenhuma delas, tudo está disponível no canal da igreja. Em breve o Lucas vai criar a playlist separando só a exposição à primeira carta aos Coríntios, que aí fica mais fácil. Você não precisa voltar lá atrás para procurar o primeiro sermão. Na playlist você clica e vai estar sermão sequencial, se você quiser aprender todo o livro de Coríntios, como nós fizemos até aqui. Primeiro sermão, nós meditamos sobre o que é ser igreja, o que nos faz ser igreja. Depois falamos sobre o combatendo a divisão, a pregação da cruz, do verso de número 18 ao 31. No capítulo 2, começamos a abordar a centralidade na pregação de Paulo. Ainda no capítulo 2, falamos sobre as características de quem tem a mente de Cristo. Passamos para o capítulo 3, onde tratamos sobre o combate à imaturidade, combatendo a imaturidade. Ainda no capítulo 3, nós falamos sobre os cuidados com a edificação da igreja. Terminando o capítulo 3, melhor dizendo, nós ainda falamos sobre somos todos de Cristo. Aquela menção que Paulo faz do capítulo 3 para o capítulo 4, apresentando a unidade da igreja em Cristo Jesus. Depois, falamos do versículo 6 ao versículo 13, um sermão que eu escrevi e não localizei, também sobre essa perspectiva da igreja de Cristo, mas está registrado no canal da igreja. E no capítulo 4 falamos sobre as marcas de um ministro da igreja, quando eu abordei aqui sobre quais as qualificações que um pastor, que um presbítero, que um líder da igreja precisa ter. No capítulo 5, falamos sobre a disciplina na igreja. Os problemas da igreja de Corinto foram resolvidos por Paulo, foram tratados por Paulo e houve disciplina na igreja. Capítulo 6, falamos sobre o litígio, combatendo esse litígio. Verso 12 e 13 do mesmo capítulo, tratamos sobre nem tudo convém. Tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Capítulo 6 ainda, até o verso 20, falamos sobre o combate à imoralidade. Na igreja de Corinto, conhecida pela sua imoralidade, o apóstolo Paulo escreve combatendo essa prática. Entramos no capítulo 7, onde Paulo fala sobre casamento, divórcio e solteiros. Começamos a falar sobre os deveres conjugais, marido para com esposa, esposa para com marido. Depois falamos sobre solteiros, para a glória do Senhor. E aqueles que não se casaram, eu convido que você volte lá e assista esse sermão, é de suma importância. Capítulo 8, do verso 1 ao verso 13, falamos sobre o saber que ensoberbece. Alguns irmãos estavam ensoberbecidos, mas o amor
edificava a igreja, quebrava essa soberba e edificava uns aos outros com o conhecimento. Entramos no capítulo 9 e falamos sobre a renúncia que o apóstolo Paulo teve dos seus direitos para servir aquela igreja, renunciando direitos e privilégios, o amor do apóstolo Paulo pela igreja de Corinto. Capítulo 10, falamos sobre aprendendo com os erros dos que nos antecederam. Paulo lembra a igreja de Corinto os erros que irmãos do passado haviam cometido, erros que a Bíblia Sagrada registra no Antigo Testamento que foram cometidos e que a igreja, ao ler e ver sobre aquela história, não deveria mais cometer, aprendendo com os erros do passado. Entramos ainda na segunda parte do capítulo 10, que vai do verso 22 ao 33, e falamos sobre o combate ao egoísmo. Como que o egoísmo, ele divide a igreja, como que o egoísmo ele está fora da vontade de Deus e é um pecado que precisa ser combatido por nós. Capítulo 11, começamos a falar sobre os princípios para participar do culto. É quando Paulo começa a apresentar problemas na liturgia, no culto da igreja. E ele vai então trazer princípios para que aqueles que participam do culto ao Senhor participem de maneira consciente, equilibrada. Entramos então na segunda parte do capítulo 11, onde Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor, o texto que nós lemos todo domingo de ceia aqui na igreja, muitas vezes alternando com Mateus capítulo 26, que é quando o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles irmãos se reuniam não para o bem, mas para o mal. Antes, nós falamos sobre a ceia, é verdade. Há um sermão aí no meio que eu não coloquei, que nós falamos sobre a ceia, mas falamos também quando a igreja faz mal. E aí nós tratamos sobre um problema e uma ferida que muitas vezes está aberta na vida da igreja. É quando os comportamentos, as motivações acabam fazendo mais mal do que bem, quando a igreja faz mal. Tratamos então no capítulo 12 ainda sobre os dons espirituais na igreja. E lá eu exponho alguns dons e algumas marcas e algumas características e quais são os propósitos dos dons. Capítulo 12, falamos sobre membros do mesmo corpo, a unidade da igreja. Entramos então no capítulo 13, capítulo esse que é central na carta de Paulo e é um dos mais conhecidos. E falamos sobre os pré-requisitos do amor. Depois, falamos sobre a permanência desse amor. Para que então no capítulo 14, Paulo retomasse o assunto da igreja e do culto, e nós falamos sobre as línguas e as profecias no culto. Ainda no capítulo 14, verso 6 ao 25, falando com proveito, usarmos com sabedoria a nossa língua, as nossas habilidades, os nossos dons, até mesmo no culto. Capítulo 14 ainda, do verso 26 ao 40, Paulo estabelece uma ordem no culto. O que fazer quando de repente mais de um irmão trouxer profecia, revelação e de repente dons espirituais começarem a se manifestar? Paulo trata sobre a ordem que deve haver no culto. Capítulo 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai começar dizendo, lembra-te da ressurreição. A ressurreição é a causa de nós não estarmos aqui, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, seria inútil. Então lembre-se da ressurreição. Depois, nós falamos quais são as implicações da ressurreição. Por fim, tragada será a morte pela vitória. Terminamos assim o capítulo 15. Há 3 domingos, esse é o terceiro, melhor dizendo, nós estamos observando o capítulo 16. E esse capítulo 16, ele fala sobre atos de um amor pastoral. Primeiro, Paulo fala sobre a generosidade. Versículo 1 a 3, nós tratamos aqui há 15 dias atrás. Semana passada, nós falamos sobre a hospitalidade que Paulo recomenda àquela igreja para que tivessem com Timóteo e com todos aqueles que passassem por aquela igreja. Por fim, para terminarmos tudo isso, nós hoje temos recomendações pastorais para aquela igreja de como que aqueles irmãos deveriam observar a liderança. E Paulo então começa no versículo 15 dizendo, e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Paulo poderia muito bem ordenar, porque ele, na posição de apóstolo, tinha direito a dar ordens. Por isso que o apostolado atribuía ao apostolado esse poder, eu ordeno. E Paulo vai dizer isso, eu ordeno em algumas outras ocasiões. Só que agora, o apóstolo Paulo prefere pedir, irmãos, eu vos peço o seguinte. E nesse pedido que o apóstolo Paulo faz, 3 coisas
devem nos chamar a atenção nessas suas últimas recomendações pastorais. Qual é o primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz no versículo 15? Observem a vida consagrada de alguns irmãos. Sabei que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Claramente o apóstolo Paulo aqui está tratando sobre irmãos que foram instituídos na igreja como líderes. Só que aí talvez possa vir uma pergunta: aonde estavam os líderes da igreja de Corinto quando a igreja estava pegando fogo com a quantidade de problemas que nós encontramos registrado nessa carta? Estavam lá. Estavam lá. Só que um dos problemas que o apóstolo Paulo vai tratar era exatamente a maneira desrespeitosa, era a maneira insubordinada pela qual a igreja tratava a liderança. Tanto que a igreja estava dividida em 4 grupos, e mesmo entre aqueles que se constituíam líder de verdade, apóstolos de verdade, ainda havia irmãos que não aceitavam a liderança e não aceitavam o apostolado, como por exemplo de Paulo. Ora, se os irmãos da igreja de Corinto, em parte, não aceitavam o apostolado de Paulo, vocês acham que eles iam reverenciar um líder que foi levantado no meio da igreja chamado Estéfanas? Não. Estéfanas estava certamente comprimido naquele lugar, sem muito poder de influência por causa da rebeldia que havia no meio da igreja. E Paulo, após tratar sobre tantos problemas, como eu já relembrei aos irmãos aqui rapidamente, ele agora vai terminar a sua carta fazendo um pedido. E nesse pedido esse que é triplo, melhor dizendo, ele pede que observem os líderes ao referir-se a Estéfanas. E ele traz aqui algumas informações. Que Estéfanas é um dos primeiros. Lá no capítulo 1, verso 16, quando Paulo está tratando sobre a briga da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer assim: para ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei a algum outro. Quando a igreja estava naquela briga toda e tudo mais, Paulo diz: olha, eu não batizei vocês, a não ser a casa de Estéfanas e talvez algum outro, para que vocês não fiquem usando o meu nome, dizendo que eu sou culpado desse problema que está acontecendo aí. O apóstolo Paulo assume a responsabilidade, mas ao mesmo tempo diz àquela igreja: preste atenção, para não usarem o meu nome, para não me colocarem no meio da carnalidade de vocês. Eu batizei a casa de Estéfanas. Pois bem, é dito sobre esse homem que ele foi um dos primeiros. Diz a Bíblia que ele é a primícias da Acaia. Acaia é uma província de Corinto, fazia parte daquela cidade, mas era uma cidadezinha menor e que geograficamente estava atrelada à cidade de Corinto. Esse foi um dos primeiros irmãos da igreja. Portanto, com o passar do tempo, Estéfanas, além de ser uma das primícias daquela igreja, tornou-se também um dos crentes mais velhos e mais experientes, que foi claramente aqui instituído como um líder daquela igreja. E quando Paulo então fala sobre Estéfanas, Paulo vai dizer que aqueles irmãos deveriam observar, saber que eles se consagraram ao serviço dos santos. Aqui nós temos uma lição muito clara que o apóstolo Paulo vai trazer, primeiro sobre a liderança, porque a fé ela é consolidada através do tempo. E é exatamente com a experiência, é com o passar do tempo, que se confirma a fé que habita em alguém ou não. Porque no início é muito fácil nós identificarmos alguém como um verdadeiro crente, mas essa fé genuína e verdadeira só vai ser consolidada e comprovada com o passar do tempo. Por isso que ao escolhermos líderes para a igreja, ao fazermos parte desse processo de eleição para líderes da igreja, nós não podemos cometer o erro de colocarmos pessoas recém-convertidas na liderança. Vocês podem até eleger pessoas novas na idade, mas se tiverem já uma experiência na fé, mas nunca uma pessoa nova na fé para liderar o povo de Deus. Por quê? A fé só vai ser consolidada e experimentada com o passar do tempo. Então, é um erro. Alguém que foi convertido recentemente, só está 1 ano, 2 anos na igreja, já tornar-se um líder na igreja. É preciso tempo para maturar no banco. Tem que aprender.
Tem que amadurecer, tem que se ver as intenções, tem que se ver o propósito, tem que ver o que é que o camarada, o que é que aquele homem, o que é que aquela mulher está desejando no seu coração, porque às vezes está ali com intenções de vanglória, não é intenção de serviço. Por isso é preciso tempo. Estéfanas era um dos primeiros da Acaia. Observe que a fé desse homem foi experimentada, e Paulo vai dizer que ele se consagrou ao serviço dos santos. Para saber que alguém consagrou-se ao serviço dos santos, é preciso tempo para se observar, para olhar se realmente aquela pessoa tem um desejo de servir ao Senhor, ou é apenas um fogo de palha do momento, do momento que se converteu ao Senhor. Preciso tempo. Só que nós vemos aqui também esse pedido de Paulo para que a igreja tivesse mais atenção àqueles que servem, olhassem para a liderança, olhassem para aqueles que estão se desgastando no serviço do Senhor, de maneira que aqui o apóstolo Paulo faz um pedido também de um amor pastoral pelos líderes daquela igreja. Segundo, o apóstolo Paulo vai fazer um outro pedido. Primeiro, que observe a vida consagrada daqueles irmãos. Mas segundo, que se submetam à autoridade deles. Quando no versículo 16 ele vai dizer assim: que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Se sujeitem a Estéfanas, mas também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Aqui o apóstolo Paulo está requerendo na igreja de Corinto a ordem no culto, mas não apenas no culto, na vida diária da igreja. Respeitem os líderes, se submetam às autoridades dele. Aqueles que dão prova de maturidade, de constância, sabedoria, são líderes do povo e precisam ser respeitados pelo povo. Vamos ver um texto, 1 Coríntios 5, verso 5, onde Pedro vai confirmar essa recomendação apostólica. 1 Pedro, capítulo de número 5. Pedro vai tratar sobre essa questão da liderança, dos que são mais velhos, dos que são mais novos. E Pedro vai dizer assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. O nosso catecismo maior, quando fala sobre o 5º mandamento, a honra pai e mãe, aplica esse princípio não apenas ao genitor, ao pai que de fato deu a vida, de quem o filho tem o sangue da mãe, mas a todos aqueles que estão sob a autoridade. E aí o nosso catecismo maior vai falar sobre a liderança da igreja, sobre os líderes da sociedade, a quem nós devemos honra. E aqui Paulo vai dizer: irmãos, se submetam à autoridade destes homens, uma referência a Estéfanas, mas a todos que são obreiros e cooperadores. De modo que Paulo vai deixar muito claro, para aquela igreja que estava em uma guerra, em uma rebeldia, os presbíteros são autoridade e precisam ser respeitados. Os diáconos são autoridade, precisam ser respeitados. Por isso que é importante, no momento que nós participamos, inclusive, de uma decisão para uma eleição, como é o caso de nossa igreja, que tem eleição, nós não elegemos alguém que a gente não vai se submeter. Não faz sentido você eleger uma pessoa que depois você não vai se submeter às decisões e à autoridade que ela tem. Paulo está dizendo: se submetam. A igreja de Corinto estava numa insubmissão e era preciso que eles se submetessem à liderança daqueles irmãos. Aqui nós temos claramente essa verdade bíblica de autoridade, de submissão a toda autoridade instituída, também falada em Romanos capítulo 13. Paulo trazendo para a vida eclesiástica da igreja, para que aqueles líderes não se abusassem. Um dos grandes problemas que havia na igreja de Corinto, de divisão, de persuasão, de comparação, era exatamente porque os irmãos não haviam entendido o papel da liderança e não respeitavam a liderança. Ao invés de se submeter e respeitar os líderes, que eram homens usados por Deus, escolhidos pelo Senhor e consagrados ao serviço do santo, eles estavam competindo quem é melhor, quem fala melhor, quem tem mais poder para milagre. E começaram a criar divisões: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de Cristo. Ao invés de olharem para a liderança e se submeterem, estavam dividindo quem era melhor. Quem é o melhor presbítero, quem é o melhor pregador, quem é o melhor pastor. Paulo vai dizer: não é assim que funciona a igreja de Deus. Nós todos de Deus somos cooperadores.
trabalhamos para o mesmo Senhor, estamos na mesma obra, com funções diferentes, mas trabalhando para a mesma obra. Por causa disso, então, se submetam à autoridade deles. E o terceiro pedido de Paulo, no verso 17 e verso 18, é que eles reconhecessem o trabalho. Então, veja, um pedido triplo. Observem a vida consagrada, verso 15, se submetam à autoridade dos líderes, verso 16, e reconheçam o trabalho que eles fazem, verso 17 e 18. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei-o, pois, a homens como estes. Paulo estava distante, mas aqueles homens, preocupados com a igreja do Senhor, e ao mesmo tempo preocupados com Paulo, se deslocam de Corinto até Éfeso, onde provavelmente o apóstolo Paulo estava, levam até Paulo suprimento, informações, afeto e carinho, mostrando a sua dupla preocupação com a igreja de Deus e com o líder da igreja, que era o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer, reconheçam homens como estes. E esse pedido de Paulo, então, é um pedido de reconhecimento pelo trabalho. Talvez algo que nós devamos aprender, especialmente no que se trata aos nossos presbíteros e aos nossos diáconos. Reconhecermos os trabalhos dos irmãos. Eles suprem as faltas, eles trabalham quando ninguém vê, eles abdicam de um tempo precioso de maneira voluntária e estão ao serviço dos santos. Por causa disso, então, Paulo vai dizer, reconheçam esses homens. Pastor Francisco Leonardo, ex-diretor do Seminário Presbiteriano do Norte, ele sempre que ia fazer uma eleição para aluno da turma, para representante da turma, especialmente quando chegavam os calouros no Seminário Presbiteriano do Norte, uma turma de 40, 30 e poucos alunos, perguntava assim, olha, alguém aqui vai ficar chateado se não for eleito? E aí quando ele fazia essa pergunta, e todo mundo ficava quietinho, né, com a mão baixa, então pronto, agora podemos proceder com a eleição. Se todo mundo está dizendo que não vai ficar chateado se não for eleito, então quer dizer que aqueles que forem eleitos para a liderança ficarão, mas os que não forem também ficarão satisfeitos, porque não estão buscando reconhecimento. Está aí uma pergunta que a gente deva fazer, e eu vou começar a fazer mais, quando for fazer qualquer tipo de eleição, para a presidência de SAF, de mocidade, de igreja, de qualquer natureza. Se você não for reconhecido, você vai ficar chateado? Porque se o camarada disser, não, se eu não for reconhecido, eu vou ficar chateado, então você não serve para a liderança. Saia logo enquanto é tempo. Nosso trabalho para o Senhor não deve ser feito buscando reconhecimento. E aqueles que fazem isso acabam se frustrando. Porque Deus gosta de trabalhar com a gente, irmãos. Deus gosta. Deus trabalha com a gente de maneira pedagógica. Aquelas pessoas que nem ligam para elogio vão receber um bocado. E isso não vai afetar a sua vida. Mas Deus gosta de pegar aqueles que gostam de elogio, de ser inflado, e vai tolher isso para tratar o coração. Portanto, se você fosse vir na igreja, pense bem nisso. Se você não for reconhecido, você vai ficar chateado? Se você vai ficar chateado por falta de reconhecimento, então nem entre, porque você não está trabalhando para o Senhor, mas para os homens. Porém, Paulo traz uma palavra para aqueles irmãos que estavam observando os outros que estavam trabalhando. Nós não trabalhamos motivado a elogios, mas o elogio, ele faz bem. E é isso que Paulo vai dizer. Reconheça o trabalho. Reconheça o esforço dos irmãos. Reconheça o zelo pelo qual os presbíteros, os diáconos, trabalham, cuidam da igreja. Nós precisamos ter mais gratidão aos nossos presbíteros, aos nossos diáconos, pelo trabalho que eles prestam à igreja. Trabalho esse que muitas vezes é invisível para os irmãos, mas que acontece e beneficia todos os irmãos. Então devemos reconhecer mais o trabalho dos nossos presbíteros aqui na igreja, dos nossos diáconos. Eles não devem fazer isso para o reconhecimento ou pelo reconhecimento, igualmente a mim. Porém, nós devemos fazer para a glória do Senhor. E a igreja, vendo esse trabalho, deve motivá-los a permanecer. Porque o que é que os irmãos, especialmente os presbíteros e diáconos, vão ganhar na igreja presbiteriana do Brasil sendo presbítero? Eles não ganham salário. Eles não ganham
medalha de honra ao mérito. Eles não ganham estátua colocada na parede ou colocada na lateral da igreja. Muitas vezes o que recebe da igreja é crítica, é cobrança, é insulto. E nós precisamos mudar isso. É bem verdade que a Bíblia diz que nós devemos nos submeter à autoridade, seja do pastor, do presbítero, seja de quem for, até o momento que for fiel à Escritura. Então, no dia que eu não for fiel à Bíblia e os presbíteros da igreja não forem, você não tem obrigação nenhuma com a gente. Começar a falar besteira aqui no púlpito, dizer o que a Bíblia não diz, vocês não precisam nem vir explicar por que não vai submeter. Se for contrário à Bíblia Sagrada, ninguém tem a obrigação de submeter aquilo que é pregado contrário à Bíblia Sagrada. Mas enquanto formos fiéis à Bíblia Sagrada, nós devemos submissão. Por causa disso, então, nós devemos reconhecer o trabalho, devemos reconhecer os nossos presbíteros e os nossos diáconos. Eles trabalham para os santos. Paulo vai dizer isso: reconhecei homens como esses. Estão extintos. São poucos que querem. São poucos que querem. Por causa disso, então, 3 pedidos Paulo faz. Observe a vida consagrada, se submeta à autoridade e reconheça o trabalho que eles fazem. Para que aí, então, Paulo conclua essa carta com uma despedida cheia de afeto. Verso 19 em diante, ele vai dizer: as igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Aqui nós temos uma saudação que é feita a Corinto, e é feita por 3 áreas, né? ou pelo menos por 3 grupos. As igrejas da Ásia saúdam a igreja de Corinto. Áquila e Priscila saúda a igreja de Corinto. E a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila também saúda a igreja de Corinto. O que é que acontece aqui? Naquele tempo nós sabemos que as igrejas se reuniam nas casas. Atos capítulo 2 vai mostrar que os irmãos perseveravam na oração, na comunhão, no partir do pão de casa em casa e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então era nas casas que eles se reuniam. Provavelmente, na cidade de Éfeso havia mais de um grupo de irmãos reunidos, que era chamada a Igreja Reunida. Na casa de Priscila e Áquila, que Paulo estava hospedado, tinha uma igreja, mas havia outras naquela cidade. E Paulo vai dizer: as igrejas vos saúdam. Priscila e Áquila, que eram cooperadores pessoais de Paulo, Romanos 16 trata de novo sobre eles, e Atos 18 menciona esse casal, vos saúdam. Mas também a igreja que está na casa dele vos saúda. Isso mostra a cordialidade, o afeto que havia entre irmãos, mesmo distantes, para com aquela igreja de Corinto. Depois dessa saudação, Paulo vai dizer o seguinte: todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. O ósculo santo não é mais uma prática da igreja cristã ocidental. Só que naquela época era comum e era oriundo do judaísmo o ósculo santo, que era beijar a face um do outro. Por que Paulo vai fazer essa menção de saudar com ósculo santo? Vocês lembram qual é o maior problema que a igreja está enfrentando do capítulo 1 ao capítulo 3? Desunião, briga, recha. O que é que o apóstolo Paulo trata ao longo dessa carta? Resolução de conflitos, o capítulo 13, o amor supera tudo isso. Ele termina então a sua carta dizendo: se saúdem e façam isso com ósculo santo. O que Paulo está incentivando não é que a prática do judaísmo fosse um hábito da igreja como uma obrigatoriedade litúrgica, mas para que aqueles irmãos se aproximassem, para que houvesse um abraço, para que houvesse um ósculo santo, era preciso os irmãos se unirem, porque caso contrário, eles estavam passando um distante do outro. Sabe quando alguém está brigado com o outro, aí vai na rua, aí de repente você olha para cima e vê a pessoa naquela calçada? Aí a pessoa que está brigada com o outro arruma um jeitinho de passar para outra calçada. Não é assim que acontece? Infelizmente, é assim que acontece. Não deveria ser assim, mas infelizmente é a realidade. Vocês se saúdem com o ósculo santo. Terminar o culto, vão se cumprimentar, vão resolver os conflitos. E aí então, ele vai trazer uma saudação de próprio punho, verso 25. A saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. Por que Paulo vai dizer que escreve de próprio punho, se foi ele que escreveu na carta, ou se foi ele que escreveu a carta aos Coríntios? Vejam só, naquele tempo, era comum
ter um amanuense para escrever a carta. Vejam, por favor, o capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Ao que tudo indica, essa carta foi escrita por Paulo, isso é uma confirmação. Mas ao que tudo indica, Paulo não escreveu com sua própria mão a carta. As razões são muitas. Talvez uma que vai ser revelada em Filemão, quando ele vai dizer: vede com que grandes letras eu vos escrevo. Paulo certamente já estava sofrendo um pouco com a sua visão. E uma das formas mais comuns naquele tempo de se escrever uma carta, quando você não tinha condição de escrevê-la, era você dando o esboço para a pessoa escrever. Eu não creio que foi essa a situação de Paulo. É como que as pessoas... está aqui o esboço do sermão. Por favor, descreva isso aqui. Pegue o esboço e vá preenchendo o restante. Às vezes, quando se tinha uma carta oficial, se fazia isso. Só que o oficial sabia os termos da lei, sabia o que precisava ser escrito. Então está lá, digamos assim, o prefeito da época: olha, eu quero fazer um trato comercial com a cidade de Terezinha e eu quero observar transporte, economia e envolva a agricultura. Pois bem, está aqui. O camarada que já trabalha com isso sabe muito bem quais são os termos da lei, quais são as... Aí ele vai complementar o desejo do líder. Eu não creio que Paulo tenha entregue a Sóstenes um esboço do que ele queria tratar, porque tudo que ele vai tratar nessa carta é de maneira muito pessoal. Certamente, o que o apóstolo Paulo fez foi o uso do ditado. Ele ditou a carta para Sóstenes. Sóstenes estava escrevendo e Paulo vai dizendo: faça isso, diga isso, sobre esse assunto, assim, e Sóstenes escreveu a carta. Quando chega no final da carta, Paulo diz: eu de próprio punho a escrevo. Essa não é a primeira ocasião na Bíblia. Nós temos outras ocasiões em que o amanuense escreve ao ouvir o ditado da carta por outra pessoa que não tinha condição de escrever. Por isso que Paulo vai dizer: eu de próprio punho escrevo, para mostrar que aquela carta de fato havia sido escrita e havia sido ditada pelo apóstolo Paulo. Ele estava por dentro. Tudo que ele falou na carta veio dele. E aí ele vai então dizer o seguinte, verso 22, 23 e 24. 3 coisas compõem a saudação final de Paulo. E é curioso isso. Por quê? Paulo termina a carta com uma maldição, com uma bênção e com um afeto. Veja o verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Essa mesma expressão vai aparecer na carta aos Gálatas. Olha, se vir um anjo do céu, mas se ensinar outra coisa que vá além da Bíblia Sagrada, seja anátema. A ideia de anátema é: seja destruído, seja condenado, seja extinto, não reverenciado, não ouvido, não dê crédito, que seja condenado pelo que está fazendo. Paulo diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Ele termina a saudação com uma maldição. Maldição para quem não ama o Senhor. Isso impacta aqueles que estão fora, mas Paulo não está se dirigindo aos que estão fora. Ele está se dirigindo aos que estão dentro da igreja. Porque dentro da igreja de Corinto havia pessoas que não amavam o Senhor. E como é que isso é evidenciado? Pela falta do amor ao seu irmão. A Bíblia vai dizer que eu não posso dizer que amo meu irmão que vejo. Como que eu vou amar o meu irmão que eu vejo se eu não amo a Deus que eu nem vejo? O amor ao próximo está relacionado ao amor a Deus. Isso é um mandamento, é o resumo da lei que vai ser dito pelo próprio Cristo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Havia irmãos que não amavam o Senhor. Havia pessoas na igreja que não amavam o Senhor. Que não eram verdadeiramente crentes. Que eram encrenqueiros. Não era crente, era cretino. Dentro da igreja, infelizmente, tem cretinos. Que ao invés de amar, traz problema, traz divisão, traz discórdia, traz mentira, traz porfia. Não amam o Senhor. A estes, Paulo vai dizer, seja anátema, seja destruído. Entregue a Satanás. Depois, ele traz uma bênção. A graça do Senhor Jesus seja convosco. A oração apostólica que nós vamos encontrar em todas as cartas de Paulo e que era um costume na igreja do Senhor, saudar e impetrar a bênção apostólica
que é oriundo da bênção araônica. Para que, por fim, o apóstolo Paulo, na sua saudação, termine com o afeto. Verso 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Que curioso isso, né? Depois de amaldiçoar, o apóstolo Paulo abençoa e depois demonstra o seu afeto. Por que o apóstolo Paulo fez isso? Provérbios, capítulo 27, versículo 6, vai nos responder isso perfeitamente. Lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 6, vai dizer que leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. O apóstolo Paulo abre a ferida, mas ele mesmo ata. Muito semelhante ao que Deus faz no livro de Jó. Deus abre, Deus fere, mas Deus também cura. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Por amar aquela igreja, Paulo preferiu discipliná-la, confrontá-la, mas no final de tudo ele mostrou o seu amor. Irmãos, o meu amor seja com vocês. Vocês me deram trabalho. Vocês estão cheios de práticas que desagradam a Deus. Melhorem isso. Mudem isso agora. Eu amo vocês. Eu estou dizendo isso porque eu amo vocês. A recomendação, esse ato de amor pastoral aqui é visto na maneira pela qual o apóstolo Paulo olha para aquela igreja, vê seus problemas, seus pecados e não se conforma. Afinal de contas, um dos mandatos de Deus para os pastores é que conduzam, que guiem o rebanho até o Senhor, que apresente a noiva ao noivo de maneira limpa. Nós precisamos exortar a igreja do Senhor quando necessário. Nós precisamos trabalhar para que a igreja do Senhor seja pura e se pareça com o Senhor. E Paulo está preocupado em fazer isso com aquela igreja. Mesmo alguns irmãos ficando com raiva dele, ele não estava preocupado. Ele queria que aqueles irmãos fossem apresentados a Deus santos, sem mancha, sem pecado, sem adultério, sem divisão. Mas agora caminhando e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, conforme vai dizer Pedro. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Agora, os beijos do quem odeia são enganosos. É melhor alguém que exorta e fala a verdade do que alguém que faz vista grossa aos erros. Isso é uma demonstração de amor. Paulo vai apresentar isso aqui. Por fim, irmãos, quais lições nós aprendemos com a primeira carta aos Coríntios? Um bocado, né? Pelo menos 35 sermões nós tivemos aqui. Se você for ouvir, dá mais de 30 horas só de áudio. De páginas eu perdi a conta, mas algumas centenas de páginas escritas também. Muitas lições, muitas aplicações. E tantas outras que nós nem entramos. Porém, eu queria resumir toda a carta aos Coríntios em 3 lições gerais. Toda a carta em 3 lições gerais. Em resumo, nós podemos aprender com a carta aos Coríntios que a igreja tem problemas. E como tem problemas. Do capítulo 1 ao capítulo 9, Paulo vai apresentar uma série de problemas que havia na igreja. A igreja tem problema grande, tem problema pequeno, tem problema que é passageiro, tem problema que é crônico, tem problema que é novo, que surgiu essa semana, um irmão que disse uma coisa a outra e um problema surgiu, e tem problema que é velho, que vem se arrastando desde o tempo do nosso avô, do nosso bisavô. A igreja tem problema. Só que diante desses problemas, o Senhor traz a solução na sua palavra. O Senhor traz uma orientação, o Senhor traz um caminho que nós devemos trilhar. Segunda lição que nós aprendemos na carta aos Coríntios é que a igreja precisa de ordem. Uma casa sem ordem vira bagunça, e uma igreja sem instruções se torna um palco de vergonha, de escândalo, de distorção. Do capítulo 10, 12 e 14, Paulo vai exortar a igreja como que eles deveriam se comportar no culto ao Senhor e na vida diária da igreja. Porque estava tendo bagunça, porque estava tendo desordem. E Paulo chama a atenção para que o culto, para que a vida eclesiástica daqueles irmãos fosse uma vida ordenada, para que a casa do Senhor não se tornasse um ambiente de bagunça, mas que tivesse em ordem. A igreja precisa de ordem. Desvios morais, desvios teológicos, desvios éticos podem acontecer se a igreja não tiver ordem. A igreja tem problema. A igreja precisa de ordem. Mas em terceiro e último lugar,
uma das principais lições que nós encontramos na carta aos Coríntios, e é vista no último versículo dela, é que a igreja ela é o palco do amor de Deus. Mesmo com seus problemas, mesmo com os seus pecados, a igreja é o palco do amor de Deus. Capítulo 13, Paulo vai nos falar sobre o amor, o dom supremo. Mas também, Paulo vai falar no capítulo 14 que Cristo morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição de Cristo prova o seu amor para conosco. Não apenas isso, Cristo enviou seu Espírito para encher a igreja do Espírito Santo e para conduzi-la de acordo com a sua vontade. Capítulo 14 também nos apresenta isso. Só que Cristo também ama a igreja. E ele enviou apóstolos, pastores, presbíteros para conduzi-la. A igreja é o palco do amor de Deus. Ela tem problema, ela precisa de ordem, mas ela é palco. Ela é a demonstração do amor de Deus por nós, porque é aqui entre nós. É no nosso meio, com pessoas falhas, com pessoas fracas, com pessoas inconstantes, com pessoas que têm pecados, que nós vamos ver a graça de Deus abundante. E a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A igreja de Corinto estava abundando em seus pecados, mas Deus não a abandonou, Deus não a descartou, Deus não jogou-la na condenação eterna, pelo contrário. A sua graça foi tão abundante que ele levantou um pastor cuidadoso, zeloso, um apóstolo, melhor dizendo, para pastorear aquela igreja, para exortar aquela igreja. O amor de Deus foi revelado da maneira pela qual ele exortou aquela igreja. 3 lições nós aprendemos na carta aos Coríntios. Tem problema, precisa de ordem, mas a igreja é o palco do amor de Deus. E essas lições não são para a igreja de Corinto. Essas lições são para nós ainda hoje. Porque é a igreja que está na terra hoje, aguardando a volta do Senhor Jesus, tem vivido e tem experimentado o amor de Deus. Se não fosse a misericórdia e o amor de Deus para com nossa vida, irmãos, certamente nós não estaremos aqui. Certamente nós já teríamos sido fulminados pelo Senhor. Porque se tem um povo que quebra mandamento, somos nós. E saibamos que nós que conhecemos a verdade, quando pecamos, o peso do nosso pecado é maior. Porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão bondoso, que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos desvios, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa infidelidade, Ele ainda assim continua sendo bom, ainda assim Ele continua sendo fiel, ainda assim Ele continua amando a sua igreja, pastoreando a sua igreja. Certamente nós aprendemos isso na carta aos Coríntios. Eu espero que depois de caminhar tantos domingos falando sobre a igreja, sobre os problemas, sobre a vida eclesiástica, nós tenhamos crescido, nem que seja um pouquinho, na graça e no conhecimento do Senhor. Para que não voltemos a repetir os erros do passado. Para que não venhamos a cometer os erros dos nossos pais. Paulo vai dizer isso na sua carta, capítulo 10. Para que nós possamos caminhar altaneiramente, aguardando a volta do Senhor Jesus, para estarmos com Ele eternamente. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E que a lição de Paulo à igreja de Corinto seja uma lição para a igreja presbiteriana de Bom Conselho hoje, para cada um de nós, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar. Encerramos assim esse tão precioso livro. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua instrução, que o Senhor aplique na vida da igreja, no coração de cada um dos irmãos, fazendo-nos andar de acordo com a Tua vontade, observando a Tua palavra, observando os Teus preceitos, nos desviando do caminho mau, nos afastando de tudo aquilo que é pecaminoso e andando e vivendo uma vida para o louvor da Tua glória. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Dispensa Teu favor mais uma vez sobre nós carecemos, nós necessitamos da Tua graça. Ó Deus amado, perdoa os nossos muitos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas distorções, perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós queremos nessa noite sermos pela Tua palavra confrontados, mas também pelo Teu Santo Espírito santificados, para o louvor da Tua glória. Aplica a Tua palavra a cada um de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.